Bom dia de novo. Mas bom dia para quem chegou agora, né? Porque quem já pegou aula comigo pela manhã já está naquele pique total em casa. Não tem muito segredo, né? Como é que tá por aí? Segunda aula, a professora Roxane já está aqui do meu lado. Já a gente vai começar ela maravilhosa. E vai lembrar, inclusive, que ela já esteve aqui conosco, né? Isso! Já esteve aqui em outro momento, você já teve aula com ela e agora vai ter novamente. Que delícia, né? Bem, nossos avisozinhos dessa manhã. Peço desculpa porque nós estamos sem o pessoal de Libras, aconteceu um imprevisto, né? Então, infelizmente, elas não puderam estar aqui conosco hoje. Mas na próxima quarta, próxima aula, vai dar tudo certinho, se Deus quiser. E lembrando a vocês, então, que toda a programação você pode estar sempre acompanhando pelo nosso Twitter. Nosso Twitter é @escolaemcasadf, tá? Acompanha lá que tem notícia sempre para vocês. E acompanha também o @TV Justiça. Isso, que é o Twitter também aqui da nossa TV Justiça. Você não vai querer perder nada disso aí, certo? E lembrando a vocês que toda segunda e quarta são aulas ao vivo. Exatamente. Segunda e quarta aula ao vivo e é voltada para você, aluno do ensino médio. Muita gente pergunta, o pessoal do 7º ano, do 8º ano, vai ser a próxima aula? Eu falei, calma. Lembrando que a nossa programação, ela é segunda, terça, quarta e sexta. Pera aí, professor, só pulou quinta-feira. Quinta, por serviços internos aqui da TV Justiça, nós não estamos aqui na quinta, mas se você tem filho, irmão, algum conhecido que educação infantil, anos iniciais, anos finais, essas aulas estarão acontecendo terça e sexta-feira, de 9 às 12 aqui na TV Justiça. E lembrando, se você conhece alguém que por acaso não conseguiu sintonizar a TV Justiça, eu vou estar dando 2 opções pela manhã para você acompanhar ao vivo. A TV Gênesis, tá? Canal 24, dependendo da operadora ou aberto, né? Sintoniza. Você vai conseguir ver o mesmo que você está vendo aqui, que eles replicam o sinal da gente, de 9 às 12. E pelo YouTube da TV Justiça. O YouTube da TV Justiça está streamando agora lá, está ao vivo lá também. Então são 2 opções para você ver a aula pela manhã ao vivo. À tarde, se você perdeu a primeira aula, tá? E algum colega seu acabou de acordar, avisa para ele que à tarde, a partir das 13 horas, pela TV União. Isso, a TV União reprisa esse programa nosso, não só o nosso, como da segunda, da terça, da quarta e da sexta. Combinou? Fechou. Agora, se você quer reprisar as aulas de hoje, outras aulas, ou perdeu alguma aula anterior, você pode olhar lá no YouTube vai lá, corre lá no YouTube, anota, Escola em Casa DF. Combinado? Que lá você vai ter as aulas anteriores também. E aí vai conseguir revisar ou até ver mesmo essas aulas todas. Tá tranquilo? Tá preparado? Você viu que o meu caderninho estava na primeira aula comigo, né? Não abri ele porque eu estava dando aula também, mas agora eu vou usar ele ali para acompanhar a aula da professora Roxane aqui, que já está aqui do meu lado. Professora, excelente aula que eu estou acompanhando a senhora ali também. Obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ou good morning, hello. Bom, meu nome é Rochelle Vieira, eu sou do CIL 2 de Brasília e hoje eu vou trabalhar com vocês a interpretação de texto. Além da interpretação de texto, é claro que eu tenho alguns pontos sintáticos para trabalhar. E o seu professor, a sua professora em sala de aula também faz dessa maneira. O que ele faz? Ele trabalha alguns pontos sintáticos, ele trabalha semântica e sintaxe e o vocabulário em sala de aula, no dia a dia com você, para que você tenha segurança de fazer uma interpretação de texto. Como hoje eu trouxe 2 textos e 2 imagens do PAS, que o PAS basicamente é interpretação de texto. Mas para você fazer a interpretação de texto, você precisa saber das outras estruturas da língua. É claro, assim como na língua portuguesa, ou também na língua francesa ou na língua espanhola. Então, pessoal, o PAS tem 10 itens basicamente, né, das línguas estrangeiras. Então, esses 10 itens são divididos em interpretação de texto e uma ou outra questão de sintaxe, certo? Bom, então vamos
vamos começar aqui. Antes de eu falar sobre a interpretação de texto, eu vou falar um pouco sobre o Simple Past, o Present Perfect e os Modal Verbs, ok? Na primeira aula, eu trabalhei com vocês muito en passant todos esses tempos verbais. Não Modal Verbs, porque eles não é tempo verbal, certo? Mas hoje a gente vai frisar um pouco melhor nos detalhes desses tempos verbais para que você possa reconhecer esses tempos dentro dos textos e também ajudar você a fazer a interpretação desses textos. Afinal de contas, você vai estar fazendo uma prova com toda segurança, com toda tranquilidade. E é o ensino médio que faz isso, né? Prepara você, né? Você já teve aquele trabalho no ensino fundamental e aí o ensino médio vem só para essa culminância, né, de você fazer realmente a interpretação de texto. E claro, quem vai trabalhar com a universidade, né, quem vai fazer curso superior, vai passar pelo PAS, pelo Enem ou pelo vestibular. Como você está no segundo ano ainda, o seu foco, por enquanto, é o PAS. Então, o Simple Past, lembrando, Simple Past, tudo que aconteceu no passado, certo? Então, acabou no passado, ficou no passado, eu não vou mais falar sobre isso, tranquilo? O Present Perfect tem um detalhe. O Present Perfect é aquela ação que começou no passado e ela continua no presente. Ou é alguma ação que você fez no passado, mas que você não se lembra quando é que foi ou que não é importante na sua conversa quando você está conversando com alguém, ok? Enquanto que os modal verbs, os modais, são aqueles verbos que vão ajudar você a identificar algumas situações dentro da sua conversa ou dentro do seu texto. Por exemplo, se você tem alguma habilidade, se é alguma obrigação fazer aquela determinada ação, se é alguma sugestão, algum conselho, então você vai precisar usar esses tempos, os verbos modais. E, além disso, pessoal, os verbos modais, eles não sofrem alteração por conta dos tempos, né? Aliás, por conta das pessoas, não sofrem alteração. Então, aquela pessoa que eu tenho, a terceira pessoa, he, she e o it, eles têm a mesma configuração dos verbos modais para as outras pessoas. O I, o you, o we e o they, ok? Então, isso daí ficou tranquilo. Além disso, hoje nós também trabalharemos a questão de duas técnicas de leitura. E hoje, leitura e interpretação, que é a skimming e a scanning. Então, eu tenho diferença. Qual é a diferença delas? A skimming é a nata, né? Então, o que você vai fazer? Quando você lê aquele texto, na verdade, quando você se depara com a prova e você viu aquele texto, você vai fazer um skimming nele. Você vai ver por cima o que está acontecendo naquele texto. Sobre o que é esse texto? Esse texto é o quê? É uma música? É um texto descritivo? É um texto dissertativo? Que tipo de texto que é esse? E do que se trata esse texto? Que assunto que está ali mostrado nesse texto. Enquanto que o scanning você vai utilizar quando você leu os itens daquele determinado texto e aí você vai fazer o quê? Você vai usar detalhes daquele, né? Detalhes que estão nas questões e vai voltar no texto, para que você consiga responder com segurança aquele texto, ok? Então, pode passar, por favor. Voltando aqui, só a questão do tempo verbal. Os passados, né? O passado simples, ok? Tenho 3 exemplos aqui que eu trouxe para vocês, muito básicos mesmo, para a gente poder começar, né, nossa aula. Wagner drank some coffee yesterday, ok? Então, uma oração simples sobre o que o Wagner fez quando? Ontem. Eu tenho aqui o meu advérbio de tempo que mostra que isso aconteceu, acabou e isso não vai voltar mais, ok? Anna didn't watch TV last Monday. O que eu tenho aqui? Meu outro advérbio de tempo. Last Monday acabou já. Foi, né? Segunda-feira passada.
E eu tenho aqui o detalhe do did. Lembra disso? Lembra do did? O did é o quê? É o verbo auxiliar que eu vou utilizar quando eu tenho uma frase na negativa e quando eu tenho uma frase na interrogativa. Você se lembra disso? Lembra também que quando eu tenho o verbo principal na oração afirmativa, como acontece ali na primeira oração, esse verbo vai sofrer uma modificação. Por quê? Porque ele vai ficar no passado. Mas quando eu tenho uma negativa ou quando eu tenho uma interrogativa, o que acontece com esse verbo? Ele não sofre nenhuma alteração. Por quê? Porque é o did que vai mostrar para mim, dentro da frase, que aquela frase está no passado simples, certo? Então, lembrando também que o did, diferente do presente, lembra lá da primeira aula, o presente simples, eu tenho uma questão de terceira pessoa. Eu preciso fazer uma modificação no meu verbo quando esse verbo está sendo conjugado com uma terceira pessoa. Mas aqui no did, ele vai ser utilizado para todas as pessoas, sem problema nenhum, ok? E aí, voltando aqui, no Anna didn't watch TV last Monday, eu tenho o did mais o not, a contração, né? Que é o did mais o not, então dá o didn't watch TV last Monday. Então, o watch é o verbo e ele é o verbo principal e ele está acompanhando ali, é a ação da Ana nessa oração. E nessa terceira oração aqui, que é uma interrogativa, apesar de eu ter a estrutura de interrogação, que é começando com o verbo auxiliar, eu preciso colocar o ponto de interrogação, para eu mostrar, quando eu estou escrevendo, né, que aquela frase está na interrogação. Então, começando com o did. Did Berg eat pizza last week? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo principal, que é o eat, mas ele não sofre nenhuma alteração. Por quê? Por conta do did. É a partícula que está me mostrando que a oração está no passado, certo? Então, mas pessoal, tenho aqui uma diferença entre esses dois verbos vermelhos e esse verbo roxo. Qual a diferença deles? Pode abrir, por favor. São os verbos regulares e irregulares. Lembrando que, quando eu tenho os verbos regulares, no caso aqui do watch, o que acontece? Eu tenho terminações para esse verbo, né? Quando ele está no passado. Pode ser, eu posso acrescentar o de quando esse verbo termina com vogal. Em geral, os verbos em inglês terminam com vogal e. Eu posso acrescentar o ed quando esse verbo termina com consoante, né? E eu tenho consoante ou o y, quando eu tenho esse y precedido de vogal, no caso de play. E eu tenho o final ied, quando eu tenho o verbo terminado em y precedido de consoante, ok? Como study, certo? Então, o que acontece? Os verbos regulares, eles são regulares, então eles obedecem uma regra, enquanto que os verbos irregulares não obedecem essa regra. Você vai ter de estudar. E você tem aquela lista de mais ou menos uns 100 verbos. Não, mas não se assuste que 100 verbos você usa diariamente, você usa o tempo inteiro na sua vida, certo? Você já contou quantos verbos que você usa em português? Pode contar. Coloca aí no seu caderninho quantos verbos que você usa em um dia. Conta, um dia você faz essa experiência, ok? Então, pode passar, por favor. Aí, aqui eu tenho o Present Perfect, certo? Present Perfect aqui, eu tenho os verbos, né, em azul ou roxo, em azul. Para mim está azul. Em azul é o verbo have. Certo? Esse daqui é o verbo auxiliar do present perfect. E eu tenho uma mudança aqui, has e hasn't. Por quê? Justamente porque eu estou concordando esse verbo auxiliar com o sujeito, que no caso aqui é o American Culture, né? Então é um it, ok? Lembrando que eu sempre uso o it quando eu tenho um sujeito no singular, e que ele não é nem homem nem mulher, ele não é gente, certo? Bom,
Aliás, quando eu também, né, eu tenho um animal de estimação e eu considero aquele animal de estimação também da minha família, né? Quem me conhece sabe que eu tenho vários gatos, então eles são he e she para mim. Bom, então vamos voltar aqui. American culture has changed in the last few years. O tempo present perfect é esse, né, tá demonstrado aqui com has changed, ok? Aqui era para eu ter colocado um em itálico, mas enfim, né, depois que eu vi que teve essa falha aí. Mas tudo bem. A estrutura aqui do present perfect, eu tenho dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. A ação que está acontecendo nessa oração aqui é a questão de mudança, ok? De mudar, aliás. Então, American culture has changed in the last few years. É uma ação que começou no passado, certo, pessoal? E ela está acontecendo, né? Ela tem acontecido, aliás. O American culture hasn't changed recently, então também alguma coisa que começou, mas que ainda está, né, tendo reflexos disso no tempo de hoje, na atualidade. Aqui, lembrando, o N apóstrofe T é o quê? É o not. Ele está contraído com o has, certo? E aqui, a última oração eu trouxe na interrogativa e mudando aqui o sujeito para poder mostrar para vocês a questão do have. Have American people changed so far? Então, as pessoas, né, têm mudado, estão mudando, aliás, têm mudado, ok? Então, o que acontece? Essa questão, principalmente no present perfect, você não deve fazer tradução, porque isso gera confusão, tá vendo? Se eu ficar fazendo tradução aqui, não vai dar certo. Então, você tem de fazer o quê? Pensar em inglês. Porque você estuda inglês, você pensa em inglês. Quando você está estudando português, você pensa em português. Quando você está estudando francês, você pensa em francês. Ou quando está estudando em espanhol, pensa em espanhol. Certo? Então, aqui é o present perfect que nós utilizamos muito, muito no inglês e que às vezes gera essa confusão realmente no português quando você justamente faz o quê? Tradução. Então, evite fazer tradução. Realmente, pense em inglês, absorva isso em inglês, apreenda isso em inglês, ok? Pode mudar, por favor. E aqui eu tenho os modais. O que são os modais? Eu tenho várias situações para os modais. Lembrando que o modal, ele não faz nenhuma alteração de pessoa. Ele não faz alteração de pessoa, ok? Então, independente de quem seja o sujeito, eu vou utilizar o mesmo modal. Por exemplo, aqui o verbo can. I can dance or he can drive a car. Então, independente da pessoa, os verbos, esses verbos aqui eu trouxe só para mostrar para você o que é esse verbo modal, ok? O can, could, may, might, should, must são os mais utilizados. Da questão de habilidade, da questão de permissão, de sugestão e de obrigação. Alguma coisa que você é obrigado a fazer, ok? Bom, aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Why should I vote for you? Esse daqui é um exemplo que a gente vai ver lá no texto. Aqueles exemplos que eu trouxe do present perfect também a gente vê lá nos textos que eu trouxe. Why should I vote for you? Então, o que eu tenho aqui? O verbo em azul é o verbo modal, ok? E o vote está no itálico porque ele está acompanhando o should. Na verdade, o should está acompanhando o vote, porque o verbo principal aqui é o vote. Então, why should I vote for you? Quando eu tenho uma interrogativa com o verbo modal, assim como qualquer, né, ele entra como verbo auxiliar. Ele vai vir antes do sujeito. Então, o sujeito aqui é I, então eu tenho essa estrutura de oração. Sugar and grease can give us diabetes. Então, sugar and grease can é o verbo modal dessa oração. Repara aqui, sugar and grease são dois sujeitos, enquanto que o I é só um. Só que não importa isso, porque o verbo modal, eu não faço alteração com o sujeito que ele está.
So, sugar and grease can give us diabetes, ok? Então, o give é o verbo principal nessa oração, mas o can está acompanhando ele para mostrar o que está acontecendo naquela oração ali, que pode dar, né? Açúcar e gordura pode nos gerar diabetes, ok? And to spend time on your own shouldn't be discouraged. To spend time on your own shouldn't be discouraged. Então, aqui eu tenho também, é possível eu fazer o quê? A negativa do verbo modal, simplesmente acrescentando o not. Em geral, pessoal, quando a gente faz a questão da leitura de texto, os textos mais clássicos, né? Os mais clássicos, os textos mais antigos, eles não vão apresentar muitas contrações, diferente dos textos mais recentes que eles já estão permitindo mais contrações. Então, aqui a lista, né, que eu trouxe para vocês a respeito disso. E lembrando que os verbos modais, os verbos modais, tinha alguma coisa que eu tinha para falar para vocês, mas eu me esqueci agora. Ok, eu vou me lembrar e eu vou... vou falar para vocês. Ok, então vamos lá. O que acontece então? Pode passar, por favor. Aqui eu tenho um texto, ok? Do PAS, certo? Lembrando que as provas do PAS, seja de primeiro ano, seja de segundo ano, seja de terceiro ano, eles basicamente... Não, só um momento, pode voltar. Basicamente, esses textos todos são 10 itens de língua inglesa, ou língua francesa, ou língua espanhola, certo? E são 10 itens que vão cobrar mais a interpretação, ok? E aqui, os textos do PAS são textos pequenos, né? São textos curtos, em geral são textos curtos, e são 2 textos e uma imagem, que foi, né, o padrão do PAS, ok? E isso se repete tanto no primeiro ano, quanto no segundo ano e no terceiro ano. Então, é só uma questão de você fazer uma análise daquele texto, você entender do que se trata aquele texto. E é claro, pessoal, você tem de estar lembrando, você tem de se lembrar, aliás, que você gosta de ouvir música, não gosta de ouvir música? Você gosta de assistir série em inglês, ouvir música em inglês, fazer leituras de livros em inglês. Então, você precisa também se lembrar das palavras que você, né, estudou ou que você viu nas músicas ou nas séries ou nos livros e colocar isso para dentro da sua cachola, para você se lembrar que aquelas palavras vão aparecer em muitas outras oportunidades, em muitas outras situações, ok? Então, nós temos aqui um texto, né, do PAS. Então, vou ler com vocês e... Quem tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, você pode colocar lá na sala, que as 2 salas da Google Classroom já estão abertas. No final, eu vou mostrar para vocês os endereços. São os mesmos endereços daquela primeira aula que eu passei aqui com vocês. So, nowadays, since the American culture has changed and women work much more than in previous history, the fast food business has succeeded. It is quick, convenient, and cheap. That's perfect, right? Wrong. As we all know, fast food is filled with salt, sugar, and grease that can give us diabetes and high blood pressure. What exactly is in a hot dog? We eat a lot of things that we have no idea where they've come from. Why are fast food restaurants still in business if everyone knows the harmful effects? It would be nice to do away with the fat burgers and diabetes sodas. It is unrealistic because many people are accustomed to these restaurants, ok? Então, aí pode abrir aqui o leite, por favor. Vamos trabalhar aqui a questão do skimming. O que é skimming mesmo? É o leite, a nata, você vai ver por cima o que está acontecendo ali naquele texto. Então, o que está
acontecendo nesse texto, pessoal? Ele está tratando do quê? Que palavras que eu tenho que me chamam a atenção aí? Algumas palavras-chave. Eu posso falar sobre diabetes, ok? Posso falar sobre fast food, American culture, restaurants, ok? Então, o que que tem esse texto aqui, só de passar os olhos, ele está tratando do quê? Ele está tratando de comida e ele está tratando uma visão negativa de comida. Na verdade, o fast food está sendo mostrado aqui como alguma coisa que vai ter alguns efeitos não favoráveis para a nossa saúde, certo? Então, só que a comida fast food é muito mais rápida de ser feita, muito mais rápida de você comer. Ela já está pronta, ela fica ali o tempo inteiro, né? Pronta, na verdade. Então, o que que você prefere? Você, como um adolescente de 2º ano, você vai preferir um sanduíche gigantesco com batata frita, refrigerante, né, muita caloria, ou um prato de salada super gostoso, né, com todos os legumes e verduras que você pode comer, né? Então, o que é mais fácil aqui? Aqui nesse texto, mais fácil, a fast food, ok? Então, passando só os olhos aqui, nós vimos esses elementos. Pode abrir, por favor, as questões. Isso, só. E aí, nós temos aqui as questões, ok? Então, dentro dessas questões, eu vou agora fazer... Abre aqui, por favor. O scanning, ok? O scanning. Então, o que vai acontecer? Eu vou ler as questões, eu vou ler os itens e vou voltar no texto para eu saber o que acontece ali naquele texto, certo? Então, considering the text above and the words used in it, judge the items below. O que a gente tem aqui? Eu vou julgar esses itens aqui. Todas as provas do PAS, sempre você vai fazer basicamente a mesma coisa, mas porque não tem outra coisa para fazer. Então, vamos lá. São 4 itens para esse texto. Never before have women worked harder than nowadays. Então, que palavra que eu tenho aqui? Eu tenho um women aqui. Dentro do texto, pode abrir, por favor. Cadê? Por favor? Cadê a palavra women aqui dentro do texto? Eu abri aqui. Então, eu vou fazer uma relação daqui com esse texto daqui. E aí, pessoal, o que está me mostrando aqui? O que tem nesse item? Never before have women worked harder than nowadays. Hard, eu já sei que é alguma coisa, né, pesada, ali, difícil, muito. E aqui, o que eu tenho no meu texto? Women work much more than in previous history. Então, ali está mostrando no texto que a mulher está trabalhando também muito mais do que antigamente. Então, esse item aqui é um item, pode abrir, por favor? É um item certo, ok? Viu como é simples? Ah, professora, é simples porque você é professora. Pois é, não é simples porque eu sou professora, é simples porque você está estudando em casa. E você não pode transformar a prova do PAS num monstro de 7 cabeças, porque não é. Pelo menos no inglês, é bem tranquilo, né? Acredito que nas línguas são bem tranquilas as provas do PAS. Então, é só uma questão de você ter concentração. E tudo o que você já viu em sala de aula, você vai aplicar lá na prova do PAS, certo? Então, eu tenho aqui o quê? O segundo item. Fast food is neither cheap nor convenient. Cheap, convenient. Pode abrir aqui, por favor. Eu tenho a palavra convenient e eu tenho a palavra, pode abrir, por favor, cheap, ok? Então, o que eu tenho? Mostrei lá no meu texto essas 2 palavras, inclusive eles colocaram ao contrário aqui. Dentro do texto, eu tenho it is quick, convenient and cheap. Esse it se refere ao quê? Ao fast food da oração anterior. So,
Fast food is neither cheap nor convenient. Neither, então, é negativa. Claro que não, né, pessoal? Pode abrir. Esse item está errado, ok? Então, você tem de prestar atenção. Olha lá, as palavras ali te ajudando a encontrar a resposta. Those who eat fast food get diabetes. Pode abrir aqui, por favor? Diabetes. Dentro aqui desse texto, eu tenho diabetes. Ah, mas eu tenho outro diabetes aqui, mas é referindo às sodas, ok? Aos refrigerantes. Então, vamos lá. Those who eat fast food get diabetes. Isso é verdade, pessoal? Eu tenho de lembrar também da questão da generalização. Todo mundo que come fast food tem diabetes? Isso é verdade ou não? Claro que não. Pode abrir, por favor. É errado. Por quê? Porque você também tem dentro do texto essa questão de você saber o que o texto está mostrando. Ele não vai mostrar para você alguma coisa muito da questão da generalidade, do geral. Então, você tem de analisar também os itens. Esses itens vão dar aquelas que dizem, né, que são as pegadinhas. Então, você precisa entender que tem algumas coisas que são gerais e tem algumas coisas que são parciais. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando dentro do texto que não é verdade essa questão de todo mundo ter diabetes porque come fast food. Imagina só. Se você come fast food uma vez na vida, você já tem diabetes? Claro que não. E aí, no item 8 aqui. It can be inferred from the text that fast food contributes to the kids' obesity rate in America. Aqui, nesse item, eu vou fazer um apanhado geral. Dentro desse texto, está me mostrando que essas questões causam, né, a questão de fast food, né, gordura, sal e tudo mais, pode causar, né, contribui, aliás, para a obesidade das crianças? Sim, pode abrir, por favor. Pode sim. Por quê? Porque aqui está falando que as mulheres já estão trabalhando muito mais. Então, né, historicamente, as mulheres cuidam da alimentação das crianças. Não deveria ser assim, mas, historicamente, aqui vocês percebem que eles colocaram só em relação à mulher e não em relação à família como um todo. Então, se a criança se alimenta constantemente de fast food, é claro que ela vai ficar mais pesada do que uma criança que tem a visão da mãe ali naquela alimentação. Não só da mãe, como do pai, da família como um todo, né? Sem querer ser, enfim, sexista. Bom, in the text, the word succeeded means did something that you have been trying to do. Então, o que eu tenho aqui? Abre aqui, por favor. A palavra succeeded dentro do texto. Então, in the text, essa palavra quer dizer isso na linha 3? Sim, pode abrir, por favor. Ela quer dizer isso, ok? Did something that you have been trying to do. Então, os restaurantes de fast food tiveram, sim, sucesso, ok? Basicamente, é essa a análise de um texto do Paz. Então, são simples. É simples quando você conecta todo o seu conhecimento. Se você simplesmente tem uma parte do conhecimento ali e você não faz essa ligação de pontos, fica mais difícil. Mas quando você começa a ligar tudo, aí tudo se esclarece e você fica se sentindo muito mais seguro para você fazer uma resolução da prova do Paz com segurança, ok? Próximo, por favor. Aí eu tenho aqui o texto, que é uma imagem, né? Um texto visual, é uma imagem. Então, exams. Coffee, Coke, energy drinks, upper sprays, nothing helps. Have you thought about studying? Então, aqui o que a gente tem, gente? Aqui é um estudante, né? Pela cara deles dois. Pode ser mãe e filho ou não, né? Então, é um estudante que eu tenho aqui e ele está tentando o quê? Ele está tentando café, Coca-Cola, energéticos, anfetaminas ou... esqueci a palavra agora. As anfetaminas não é anfetamina, são um tipo de energético também.
as prayers, que são as orações, mas nada ajuda este estudante a fazer o quê? Passar nos exames. É claro que não, né, gente? Você precisa estudar. Se você quer passar num exame, você precisa estudar. Se você vai fazer um exame, sei lá, um exame físico, você precisa fazer barra, você precisa treinar fazer as barras. Você não vai conseguir fazer as barras simplesmente chegando lá e pegando a barra e levantando, e se levantando, aliás, na barra. Ou então as flexões. Eu preciso passar numa prova que eu tenho de fazer 100 flexões. Você vai conseguir fazer 100 flexões se você não treinar? Nunca na sua vida, ok? Então, abre aqui a questão, por favor. Baseado, based on the picture above, it can be deduced that the student hasn't been studying hard, né? Coffee helps students pass exams. The student is eager to study, or the student won't give up studying. O que a gente tem aqui, pessoal? Ele desistiu de estudar? Como que ele desistiu de estudar se ele nem começou a estudar? Se ele está recorrendo a outras situações que não vão ajudar de forma nenhuma, porque você precisa estudar. Ele está ansioso por estudar? Não, ele não está. Olha só, ele está recorrendo exatamente a outros recursos que não estudar. O café ajuda os estudantes a passarem nas provas? Claro que não, né? O café ajuda a você ter, sei lá, atenção, ou você ficar acordado de madrugada fazendo o que você deveria ter feito durante o dia. Mas ok, não julgo ninguém. E the student hasn't been studying hard? Abre aqui, por favor. É essa a resposta correta, né? Ele não está estudando seriamente, ele não está estudando firmemente para ele poder passar na prova, né, gente? Por favor. Claro que essa daqui é uma imagem que não se adequa a nenhum de vocês, porque vocês são estudiosos, vocês têm uma disciplina, vocês têm um horário, né? E obedecem esse horário religiosamente para que você estude bacana. Bom, pode abrir aqui, por favor? O próximo texto, só o texto. Aí eu tenho aqui o meu outro texto, certo? Esse texto aqui, vamos fazer o quê? Vou fazer primeiro a leitura e depois a gente vai fazer a análise, assim como a gente fez do outro texto. So, if you are to think about your future, you can follow this advice. Find a place where you can think without being disturbed. At the end of it all, you are planning for a successful future for yourself. Thinking about a successful future is a necessity and should be done without any distractions or interruptions. Being in a quiet place will also help you think on your own, as no other people will have little to zero influence on decisions you feel comfortable with. It is your life that you're thinking about, so staying focused in this moment of thinking will be of benefit later when you need to stay focused on the actual acts to make you successful. To spend time on your own shouldn't be discouraged. Before taking action for a better future for yourself, you need some clarity on what it is you exactly want. Ask yourself questions pertaining to what it is that you want and not what others want for you, ok? Então, pode abrir aqui o leite, por favor. O que a gente vai fazer? O skimming. Esse texto está tratando do quê? Está falando do quê? Esse texto está falando sobre você. Está o tempo inteiro aqui. You, yourself. Disturbed, então, que você não é successful. Então, você está falando do quê? Desse texto que fala de sucesso, né? Fala de sucesso, fala de você, fala das necessidades que você precisa para você ter um futuro de sucesso. Então, um futuro bem-sucedido. Então, basicamente, é isso que se fala nesse texto, ok? E o último parágrafo aqui fala também sobre que você tem de pensar só você e não deixar essa decisão ser tomada por outras pessoas. Então, é alguma coisa que é relacionado estritamente a você. Pode abrir aqui a questão.
Aqui a outra. Aí. Bom, então agora a gente vai fazer o quê? A leitura dos itens e voltar para o texto. Pode abrir aqui o scanning, por favor. Então, o que a gente vai fazer? O scanning. Então, agora você vai ver esses detalhes dentro do texto. Considering the ideas of the text above and the vocabulary used in it, judge the items from 6 through 9. Above não tá aqui on the left, ok? Porque, né, no texto lá estava diferente. Bom, in the text, the word later means immediately afterwards. Então, lá na linha 11, abre aqui, por favor. Aqui na linha 11, certo? So, staying focused in this moment of think will be of benefit later when you need to stay focused on the actual acts to make you successful. Então, o que a gente tem, gente? Esse later significa immediately afterwards? Não, né, gente? Porque esse later é só depois, não é imediatamente depois. Não é alguma coisa, uma ação. Por exemplo, eu vou sair daqui agora da TV Justiça e vou lá para o CIL 2. Não é esse imediatamente, é alguma coisa que eu vou fazer só para o meu futuro, certo? Então, pode abrir aqui, por favor. Então, esse item está errado. Então, você tem de prestar atenção. A questão aqui é o immediately, ok? Bom, item 7. It can be inferred from the text that you need a quiet place if you want to think about you. Abre aqui, por favor. Tem um place aqui e eu tenho place em outro lugar. Aqui. Então, esse tá dentro do texto isso? Então, eu tenho inferência, conclusão, todas essas palavras querem dizer a mesma coisa, ok? O que o texto traz que eu posso julgar aquele item? Então, o texto está falando, o item está falando que eu preciso de um lugar tranquilo para eu pensar sobre mim mesmo. Find a place where you can think without being disturbed. Being in a quiet place will also help you think on your own. Isso é verdade? Não, né, pessoal? Pode abrir aqui, por favor. Está errado. Por quê? Você precisa de estar num lugar silencioso, calmo, para você pensar sobre você? Claro que não, você está sempre pensando sobre você. Se você estiver lá na rodoviária, 6 horas da tarde, você consegue pensar sobre você? Sim, você consegue pensar sobre você. Se você está na sala de aula, aquele tumulto, você consegue pensar sobre você? Sim, você consegue pensar sobre você. Então, a questão do local, o texto está me mostrando esses lugares silenciosos para que eu possa refletir a respeito do meu futuro, para eu possa, né, conciliar o que eu tenho no meu presente para o meu futuro. Aí sim, mas não que você precisa de um lugar silencioso para pensar sobre você. No item 8, it can be concluded from the text that if you are to consider the way of... It can be concluded from the text that if you are to consider the way your future should be, you require a suitable place to do it. Então, o que está acontecendo aqui? Dá para concluir aqui no texto que eu preciso, dependendo, se eu quero ser, sei lá, um jornalista. Eu cruzei com uma jornalista aqui antes de entrar aqui. Ela pensou no futuro dela, ela queria ser jornalista. Qual é o local mais apropriado para um jornalista, né? Que ela queria para o futuro dela? Televisão. Ou eu posso ir para uma redação de jornal. Então, esse item aqui está mostrando exatamente isso. Se você pensou no seu futuro, você sabe o que você quer para o seu futuro. Eu sempre quis ser professora, tanto é que eu nasci no Dia dos Professores. Então, o que era o mais suitable para mim? Era a sala de aula, ok? Então, você pensar no seu futuro, dependendo, se você vai ser... Dependendo da profissão que você vai ter, você tem de ter um local específico, né? Um ambiente apropriado para aquela sua profissão. Pode abrir aqui, por favor. Então, aqui é correto. Se você pensou e você sabe o que você quer, você sabe para onde que você vai se direcionar, ok?
E a number 9 aqui, according to the text, you must take into account the opinion of some friends while thinking over about your future. Aqui o texto está o tempo inteiro batendo na tecla. Se você quer falar, aliás, se você está pensando em você, você tem de pensar nas coisas que você quer fazer, o que é adequado para você, quais são as suas metas de futuro. Eu vou me preocupar com a opinião de alguns amigos? Não, né? Pode abrir aqui, por favor. Está errado este item aqui, ok? Super tranquilo. Então, texto muito tranquilo também. E lembra, né, gente? Lembra, tudo que você estudou de inglês, você vai usar na prova do PAS, você vai usar no seu dia a dia. Se a profissão que você vai escolher vai ter inglês, então, mais um motivo para você se empenhar na língua inglesa, ou na língua francesa, ou na língua espanhola, ou no japonês, ou no alemão, que são as línguas oferecidas pelo CIL. Pode passar aqui, por favor. Aí só a imagem. Aí agora eu tenho aqui uma outra imagem, né, que eu trouxe também do PAS, né, bem do tempo da eleição. Na verdade, eu nem reparei quando que foi esse PAS, não, mas tudo bem. Aqui eu tenho uma imagem, ok, que é o quê? Que é a análise que nós podemos fazer dessa imagem? Um político, né? Ele está tenso, subindo numa escadinha que não tem lá muita segurança. Pelo geral aqui, né, da imagem, é um casebre. Por ele estar subindo, parece ser um morro. E aí tem aqui o eleitor, que não está com uma cara muito simpática. O político também não está com uma cara das mais confortáveis, mas... né? E o rapazinho aqui fala, ok, then, now sit down here and tell me in details why I should vote for you. Então, o que ele está querendo? Ele quer mais detalhes. Por que ele deveria votar nesse político, né? A situação dele melhorou, não melhorou? É uma boa situação, aliás, não é de melhorar. A situação é boa, ele está confortável, ele está satisfeito com a situação que ele tem, com o ambiente em que ele está vivendo? Vamos abrir as questões. Os itens. Considering the charge on the left, it can be deduced that the voter trusts the politician whatever he promises him. E aí, o que vocês acham? Esse eleitor aqui está se sentindo confortável com essa situação? Não me parece muito, ok? The voter has improved his way of living since the first time he voted for this politician. E aí, pessoal, se ele melhorou a situação dele depois que votou para esse político? Sim ou não? Né? Então, também não é bem essa questão. The politician surely knows what to say to the voter. Ele sabe o que falar para esse eleitor, o político? O que vocês acham? Pela cara dele, né? Pelo suor, e ele aqui afrouxando a gravata, ele está sabendo, ele tem, né, certeza daquilo que ele vai falar para esse eleitor? Ele vai saber convencer esse eleitor? The voter claims for details to make up his mind whether to vote for the politician. Então, aí, o que ele quer? Ele está clamando por detalhes para votar naquele político, porque aquele político realmente é o político que ele tem certeza que ele vai dar, né, bons recursos para a comunidade e tudo mais. Então, pode abrir aqui, por favor? É a letra D. Né, pessoal? Então, ele está ali querendo mais detalhes mesmo do que esse político vai fazer em prol da comunidade onde esse eleitor mora, ok? Bom, o que mais que eu tinha para falar para vocês daqui dessa questão? Tá. Bom, então... as provas do PAS são assim. Ah, sim, lembrei que eu queria falar daquela outra vez.
Os textos são 10 itens, né, dentro dos textos, que você vai julgar em certo ou errado, e na prova da imagem, na questão da imagem, você vai considerar só um item, né? Então, nesse caso aqui, A, B, C ou D, certo? Bom, então, pode abrir aqui a outra, por favor. Então, thank you. Um abraço para os meus colegas de CIL 2, né? Lembrando que nós temos aqui, pessoal, 2 salas, 2 Google Classrooms, ok? O GZ64V6E para os alunos com @SE e com @edu, e o GQZYLN7 para os alunos que não têm @SE e @edu, que são, no caso, os alunos do CIL, ou qualquer outra pessoa, né, que queira, né, estudar um pouco mais de inglês. Se você ficou com alguma dúvida, me pergunte aqui que eu vou responder. Das outras, né, as outras pessoas que me perguntaram foi só Marília, Renan e Rafael. Só esses comentários, hein, gente? Vocês estão muito tímidos, ok? Agora a gente vai para outra aula, né, que é o 3º ano, e fiquem aí, chame os seus colegas de 3º ano, manda mensagem, acompanha lá no Twitter, alright? E no YouTube e no Instagram, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Escola em Casa DF. E acompanhe, né, pessoal, as aulas nas Google Classrooms dos seus professores, porque agora nós teremos várias salas Google Classroom, então nós teremos muitos professores super conectados com vocês. E é claro que vocês precisam também estar super conectados, porque a Secretaria de Educação está tendo um trabalhão para você, né, não ficar parado durante a quarentena. Aliás, quarentena já passou, né, durante a pandemia. Não é mesmo, Toniel?